Olá, expert! Nesse vídeo eu vou falar qual a diferença entre pensamento sistêmico, terapia sistêmica e terapia sistêmica familiar. Hoje, muito se fala sobre abordagem sistêmica, mas você realmente sabe como essa abordagem trabalha? O que diferencia pensamento sistêmico da terapia sistêmica? E como a terapia sistêmica familiar ela se encaixa nesse cenário? Para você que não me conhece, eu sou Fabiane Siqueira, sou psicóloga e mentora de psicólogos e terapeutas e estou aqui para apresentar para você a diferença, né, dessas questões na prática e te ajudar a aplicar esses conceitos que são poderosos dentro do seu dia a dia, dentro dos seus atendimentos. O que você vai aprender nesse vídeo aqui é a diferença entre pensamento sistêmico e terapia sistêmica. Eu quero apresentar as características únicas de cada um desses conceitos e as suas aplicações na prática e também a terapia, né, o conceito de terapia sistêmica familiar, para que você também entenda como essa metodologia, como essas intervenções terapêuticas com famílias, com casais e até quando você aplica com seus pacientes individuais, como que pode potencializar aí a sua prática terapêutica. E vou trazer, né, que um dos conceitos sistêmicos tem a ver com ter a compreensão de que o todo é sempre maior do que a soma das partes. Eu quero trazer algumas considerações importantes que eu acredito que vai fazer muita diferença, então fica até o final para que você entenda esse conceito na prática. Então vamos começar entendendo as diferenças entre pensamento sistêmico e terapia sistêmica. Bom, vou colocar aqui. Vamos lá. O pensamento sistêmico, ele é uma abordagem que considera o todo em vez de partes isoladas, analisando como elementos interagem dentro de um sistema maior. Então, ela é o pensamento sistêmico, né? A terapia sistêmica, a terapia familiar sistêmica, qualquer abordagem sistêmica, ela vem desse conceito do pensamento sistêmico. E o pensamento sistêmico, ele é uma abordagem que nos ensina a ver além do indivíduo. Ela considera o todo, né? Então, essa frase que eu coloco para você aqui, né? O todo, ele é sempre maior do que a soma das partes. Ele mostra na prática que uma pessoa, ela não tem problema sozinha. Ela tem problema na relação. Então, essa é uma frase que, se você puder anotar, ela é um conceito fundamental, porque o sistêmico, por não olhar o individual, ele vai olhar tudo que se conecta a essa questão, porque ela integra a pessoa em contextos mais amplos. Então, para facilitar sua compreensão, imagina que você está olhando aí para uma floresta, só que você enxerga a floresta e não apenas a árvore. Então, essa é uma perspectiva que vai te ajudar a entender como diferentes elementos eles vão interagir e influenciar uns aos outros dentro de um sistema. Agora, imagine que você está vendo essa floresta e árvores te chamam a atenção, né? E aí, o que você consegue ver em uma árvore? O tronco, né? Vou colocar exemplos aqui, né? O tronco, a folhagem, talvez frutas ou talvez flores. E acredito que também ali você consiga ver visualmente para algumas árvores as suas raízes superiores, né? Só que o que você não vê, ele também é importante. Por exemplo, essa árvore, ela serve de abrigo para pássaros, ela pode ofertar alimento para diferentes seres vivos, como pessoas, como animais. As suas raízes, elas interagem com os fungos e os micro-organismos que alimentam a terra e assim por diante. As folhas que caem, elas podem se decompor e podem enriquecer a terra. Os galhos podem proporcionar sombra, abrigo. E a presença da árvore, ela pode influenciar, né, em todo o nosso ecossistema de vida mesmo, quando a gente pensa o contexto maior. Então, o pensamento sistêmico, ele vem desse processo. Eu consigo enxergar uma pessoa, mas interagindo com outros sistemas. É mais ou menos como dizer que, assim como esse exemplo que eu trago relacionado à natureza, dentro do contexto familiar e do contexto social também, existem dinâmicas invisíveis que também impactam o comportamento e o bem-estar das pessoas que nós atendemos. Então, o pensamento sistêmico, ele nos convida a considerar essas interações que não são somente visíveis, mas também ocultas, e entender como que cada parte ela vai contribuir para o funcionamento desse todo, percebe?
Então, o pensamento sistêmico, esse é o ponto-chave desse principal tópico que eu estou apresentando para você, ele é integrado dentro do processo terapêutico quando a gente pensa a terapia sistêmica, né? Como é que a gente vê a pessoa, o nosso cliente ou paciente, para você que trabalha com essa vertente, como que ele se relaciona com outros contextos, tanto familiares como social. Vem daquela concepção de que uma pessoa não tem problema sozinho. Então, quando a gente compreende aqui a terapia sistêmica, ela seria como explicar que a aplicação prática do pensamento sistêmico em terapias, que podem ser diversas, elas focam nas dinâmicas de comunicação e interação dentro dos sistemas sociais e familiares. Então, ela é uma abordagem que ela vai pegar da fonte do pensamento sistêmico e vai começar a conectar a pessoa com as suas interações, com o seu processo de comunicação dentro de um sistema social e principalmente familiar. Ele parte da ideia de que influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Então, se a gente entende, por exemplo, o paciente dentro de um sistema familiar, compreender que ele influencia a família e a família também influencia em relação a todos os contextos. Então, vamos imaginar um exemplo aqui para que você também tenha uma compreensão maior dessa questão da terapia sistêmica. Imagina que o seu cliente ele apresenta uma queixa relacionada à ansiedade. Então, a terapia sistêmica, quando ela trabalha sistemicamente, ao invés dela focar apenas nos sintomas, que é a ansiedade, ela vai investigar também o ambiente familiar ou as relações profissionais e até mesmo os padrões culturais, quando a gente pensa o sistema social como um todo. De que forma esses processos, a forma como esse cliente ele está se relacionando com esses contextos, está contribuindo para a ansiedade. Então, é uma visão mais ampla que permite aí identificar fontes de estresse e que não é óbvio para o seu cliente, muitas vezes nem para os profissionais, né? Existem muitos profissionais que, dentro do seu setting terapêutico, ainda focam muito no problema. E eu vou mostrar para você que dentro da terapia familiar, que é o próximo tópico que eu vou colocar, um dos pontos principais que nós trabalhamos é justamente injetar saúde na vida da pessoa, da família ou do casal que nós atendemos, por conta dessa compreensão, né? Como é que a gente entende a forma como ele interage em todos esses sistemas, né? A gente chama sistema familiar, sistema cultural, o sistema do ambiente de trabalho e assim por diante, tá? Então, espero que esses exemplos, eles te ajudem a compreender um pouquinho com mais facilidade essa questão do que envolve o pensamento sistêmico e a terapia sistêmica, tá? Eles estão interligadas. Quais são as distinções entre esses dois processos aqui? É que o pensamento sistêmico, ele oferece uma lente, né? É a forma, é o método, né? Ele oferece o como nós vamos entender as complexidades. Inclusive, isso é um ponto importante, porque quando nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com complexidade. Não existe nada mais complexo do que o ser humano, né? Então, o pensamento sistêmico nos ajuda a compreender as complexidades. E a terapia, ela nos fornece a ferramenta para as intervenções. Ficou claro, né? Interage comigo, deixa seu comentário aqui abaixo do vídeo para que eu saiba que ficou claro para você, tá bom? Aliás, pode comentar claríssimo que eu vou saber que você está se referindo a essa parte aqui do vídeo. Agora vamos dar sequência aqui. Uma vez que você compreende a diferença entre pensamento sistêmico e terapia sistêmica, vamos compreender como que a terapia sistêmica familiar trabalha. E aqui tem um ponto importante. Deixa eu abrir aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho a compreensão sistêmica, que ela vem do pensamento sistêmico como base, núcleo do processo. Eu tenho a terapia sistêmica,
que ela vem, bebe da fonte do pensamento sistêmico e ela se conecta com ferramentas. Eu vou pegar essa metodologia e vou aplicar na prática terapêutica. E por que eu coloco terapia sistêmica? Porque nós temos muitas terapias que utilizam o foco sistêmico. E aí eu trago para você um dos exemplos, que é a terapia sistêmica familiar. Então ela bebe da fonte do pensamento sistêmico, óbvio, é um método, para as ferramentas que serão aplicadas na prática. Aí, olha que interessante quando a gente pensa a terapia familiar. Primeiro, contextualizar para você que, na minha visão, ela é uma abordagem muito poderosa, porque ela vai considerar todas as interações complexas dentro de um núcleo familiar e que muitas vezes são a chave para que você possa compreender e resolver as questões emocionais dos seus pacientes, das famílias, dos casais, em diferentes contextos, independente de qual seja a queixa. E eu posso dizer para você aqui com todas as letras que essa abordagem, ela mudou a minha vida, ela mudou a minha carreira. Então, aqui abaixo da descrição desse vídeo, eu coloquei uma parte de quem sou eu me apresentando. E eu conto para você, a partir do momento que eu tive acesso à terapia sistêmica familiar, o que aconteceu com a minha carreira ao longo dos 20 anos como profissionais que eu tenho até aqui. Então, depois que você terminar de ver esse vídeo, vai lá na descrição e confere parte da minha história lá, tá? Mas o que eu quero trazer para você é que a terapia sistêmica familiar, ela foca em modificar padrões de comunicação e de comportamento dentro da família. Então, ela reconhece que os problemas de uma pessoa podem ser sintomas de um sistema maior. Presta atenção nisso porque é importante, tá? O problema de uma pessoa, ele pode ser sintomas de um sistema maior. Então, lembra que eu comentei uma frase com você logo no início do vídeo. O todo, ele é sempre maior do que a soma das partes. Então, vou trazer um exemplo para que você possa entender melhor. Imagina um adolescente que ele está apresentando aí comportamentos desafiadores e provavelmente esteja apresentando notas ruins na escola, né? Então, qual é a primeira observação que podemos fazer para esse problema que é individual? Ele não está sabendo lidar com diferentes processos e está perdendo a sua, como fala, né? Está diminuindo o seu nível de aprendizado escolar. Esse seria o primeiro foco. Só que na sistêmica familiar, nós vamos tentar compreender como que esse sintoma, né? O que a gente vê? A queixa, ela está conectada a um sintoma. Como que esse sintoma, ele pode ser uma manifestação de algo maior. Então, como profissional, dentro da terapia familiar, a gente tenta aprofundar o olhar em relação a como essa pessoa se relaciona com outros membros da sua família. E dependendo do contexto, até mesmo nas questões sociais, como que ele está lidando com todos esses processos. Então, a gente pode perceber um exemplo que o sintoma desse adolescente pode ser, então, um reflexo de como os pais estão lidando com o seu próprio relacionamento. De repente, passando por um divórcio, distanciados no casamento, discussões terríveis, né? Então, outras palavras, esse sintoma, ele pode ser um comportamento que desvia o principal conflito. Quando o adolescente tem comportamentos intensos, ele faz com que os pais deixem de olhar para o relacionamento conjugal e olhem para ele. Então, de certa forma, ele paga um preço alto para manter a coesão familiar, tá? Está fazendo sentido para você até aqui, né? Então, isso, eu entendo que esse processo ele é incrível quando nós, como profissionais, conseguimos enxergar esses processos que a família não vê, porque aí a gente consegue trabalhar de fato na causa do problema. E sendo muito honesta, eu sou apaixonada pela terapia familiar, né? E, inclusive, se você tem interesse em aprofundar o seu conhecimento, aprender como aplicar esses conceitos de forma eficaz, né? De forma mais profunda do que eu estou mostrando aqui, te convido a se inscrever no meu curso de terapia sistêmica familiar. Esse é um curso que, quando você entra nele, né? Ele está totalmente organizado para que você
tenha acesso às principais escolas de terapia familiar. Escolas que vão trabalhar mudança de comportamento para depois mudar o pensamento, e escolas que vão trabalhar mudança de pensamento para depois mudar comportamento, porque nós trabalhamos com diversidades de contextos dentro dos nossos atendimentos. Então você vai ter acesso às principais escolas de terapia familiar e principalmente aos conceitos sistêmicos que baseiam, né, como nós estamos falando aqui nesse vídeo, em relação à terapia familiar. Então, escola estratégica, estrutural, Milão, transgeracional, que trabalha os conceitos de lealdade, contabilização de méritos, né, questões relacionadas à comunicação, com autores que envolvem Jay Haley, Chloe Madanes, Virginia Satir, Ivan Borzomeninag, Bowen, entre outros, você vai ter acesso, além de ter um módulo voltado para terapias de casal e um módulo voltado para como você conduz a terapia breve em 16 sessões, baseadas em todo o conhecimento que você adquire dentro do curso, e tem bônus especiais, como por exemplo aulas com especialistas de temas específicos como suicídio, luto, sexualidade, entre outros temas, tá bom? Então fica aqui o convite, se você tiver de fato interesse em se juntar a nós dentro desse curso, o link está aqui abaixo na descrição. Então, voltando para o que nós estávamos falando aqui em relação à terapia sistêmica familiar, eu penso que o processo desses 3 conceitos que eu trouxe para você, nesse mapa aqui, né, é que nós temos a base que cria processos, cria ferramentas para como vamos trabalhar com o nosso cliente, com casais e com famílias, tá? Então, a terapia sistêmica, ela aplica os princípios para que você possa entender como problemas individuais podem refletir disfunções familiares, ok? Então, se você deseja trabalhar com seus clientes a melhora na comunicação, nos relacionamentos, promovendo um ambiente emocional saudável, eu acredito que essa é uma visão que se soma a outras. Nós temos autores dentro da terapia familiar que são psicodinâmicos, né? Então, mais um recadinho para você. Curtiu esse conteúdo? Ele fez a diferença para você? Então deixa seu like para que esse vídeo chegue para outras pessoas e, claro, né, encaminha, se inscreve no canal, porque vem muito mais conteúdo por aí. Chegou a sua vez, é hora de realizar.